Você sabia que metade da população mundial não tem acesso à economia digital? Isso significa que os avanços e os benefícios conquistados pela revolução tecnológica dos dias de hoje não chegaram para 60% da população do planeta. Pensando nisso, uma organização social chamada OLAB, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, criou o projeto Preta Lab, que tem como objetivo ampliar o espaço e a representatividade de mulheres negras e indígenas no campo da inovação e tecnologia. Vamos lá conhecer? O que é Preta Lab? É uma campanha? É uma pesquisa para colher dados? O que é exatamente Preta Lab? O Preta Lab, ele é difícil de enquadrar, eu acho, assim, numa coisa só, né? E há pouco tempo eu entendi que o Preta Lab, na verdade, ele é uma campanha enorme, né? Assim, grande, com a ideia de trazer para a pauta a questão do protagonismo das mulheres negras no campo da inovação e da tecnologia, né? Das mulheres negras e indígenas também. E dentro disso cabe um monte de coisa, desde cursos, desde palestras, que é uma parte mais de incidência, né, que a gente trabalha, levantamento de dados, produção de audiovisual para inspirar também outras meninas. Então a gente está hoje com 1 ano e pouquinho de projeto. É importante dizer que a Preta Lab nasce, né, aqui dentro do OLAB, é uma iniciativa do OLAB, que já trabalha com essa pegada de diversidade, né, na produção de novas tecnologias, mas que há um tempo a gente tinha percebido que a gente precisava focar na discussão sobre mulheres negras nesse campo, né? Porque essa discussão de mulheres na tecnologia, ela tem aumentado cada vez mais. E aí a gente fica pensando, né, será que a gente tem que esperar que as mulheres brancas se consolidem nesses espaços para trazer as mulheres negras? Não, né? Por que não chega todo mundo junto? Onde eu estudo é um desafio muito grande. Lá, né, de ocupar, de entrar nos lugares, você vê os olhares no elevador, você vê os olhares na biblioteca, você vê os olhares no corredor, você vê. Não é uma coisa que eu consiga evitar. O que eu posso fazer é mostrar para essas pessoas que ou a gente vai estar ali junto, ou a gente não vai estar ali, mas eles vão ter que maturar ali. Porque dali eu só vou sair com o meu diploma. Qual que é o diagnóstico atual? Qual é a situação da mulher negra indígena aí nas plataformas digitais? Então, uma das iniciativas da Preta foi fazer um levantamento de dados bem informal, na realidade, muito a partir da rede, né, de pessoas que a gente conhecia, de pessoas que eram ali aliados na nossa luta, e para tentar entender quem são as mulheres negras que estão lidando com tecnologia hoje no Brasil e com inovação. E aí esse lidar passa desde mulheres que trabalham com isso, mulheres que aprendem por conta própria na internet, porque eu acho que tem uma coisa assim que muitas vezes a gente produz tecnologia, se relaciona com tecnologia, mas não se sente autorizado a dizer que o que a gente faz é tecnologia, né? Para a Preta Lab, a gente quis fazer um recorte, tinha que recortar um pouco, né? Porque tudo é tecnologia, então nada é tecnologia. Então a gente quis focar um pouco mais no que era tecnologia digital, mas não só. Entendendo que, por exemplo, as pesquisadoras, as meninas que trabalham com dados, isso é super tecnologia, sobretudo no momento que a gente vive hoje no mundo, né? Onde que muitas das decisões da sociedade passam por algoritmos, enfim, e como que a gente entende isso. Então a gente fez um levantamento para entender quem eram essas mulheres que estavam lidando com essas coisas no Brasil. A gente em pouco tempo teve mais de 600 respostas e agora a gente vai lançar um site novo com a pesquisa completa, trazendo um pouco esse cenário, né, e como que sim, existem mulheres negras lidando com tecnologia, mulheres indígenas, a gente tem respostas de todas as regiões do Brasil e isso é muito interessante. E o objetivo é contribuir para a produção de políticas nesse sentido. Esse é o objetivo master, né, assim, no fundo o que a gente quer dizer existe um problema hoje nas tecnologias e ele não é só de gênero, entendeu? Até porque se a gente pensar que gênero e raça estruturam a nossa sociedade, a gente não pode olhar só para uma questão. Então, basicamente, o que a gente quer fazer com o Preta Lab, o objetivo maior é sensibilizar para essa questão, né, pautar isso e tentar gerar alguma
alguma sensibilização para que esses players gigantes, né, as grandes fundações, as pesquisas, possam considerar esse fator raça nas suas pesquisas, porque sem dado a gente não tem política, né? É fundamental, né? Porque a questão racial perpassa por tudo, né? A gente sabe que a classe, ela tem cor, né? Exatamente. A classe social. Então, que cor é essa? A gente precisa olhar para isso, né? Eu tenho certeza que o que eu faço hoje ajuda mulheres a se libertarem de várias coisas. Questão de autoestima, de prisão na mente mesmo, que às vezes são impostas pela nossa sociedade. Eu tenho certeza, por isso que um dos quadros do canal é Papo de Pretas. É porque é isso, a gente precisa sentar e conversar. Esse é o momento de trazer essa discussão nessa hora que está tudo mudando muito rápido e que esses aparatos tecnológicos estão cada vez mais dentro da nossa casa, da nossa vida. E a gente não sabe muito como isso funciona, sabe? Mas tem uma parcela de pessoas que sabem como isso funciona. Então, como que é incluir mulheres negras também nesse debate? Que eu tenho observado, Silvana, assim, não, claro que não é uma pesquisa, é só uma observação minha. Eu percebo que, por exemplo, você chega numa plataforma como o YouTube, as mulheres negras de pele escura, elas têm muito menos inscritos, muito menos visualizações do que outras pessoas. Se você já percebeu isso? Sim, isso é algo que me chamou muita atenção. Algumas youtubers já vieram falar, Sil, vamos fazer um curso para entender melhor a coisa dos algoritmos, porque, pô, eu sou negra, gorda, sapatão, e assim, eu não tenho um alcance que outras youtubers também negras, mas que talvez sejam mais dentro de um padrão social, têm. E aí, por isso também a gente vai lançar agora um curso novo chamado Computação Sem Caô, que é mais uma ideia de trabalhar como que é o pensamento computacional, né? Focado em mulheres, sobretudo mulheres negras, e vai ser facilitado pela Ana Carolina da Hora, que é uma cientista da computação também que trabalha com a gente no Lab. E a ideia é um pouco entender também como os algoritmos funcionam, né? Porque a gente esse conhecimento não está muito dado pra gente, ao mesmo tempo a gente está se relacionando o tempo todo com isso. Por outro lado, o YouTube é uma faca de dois legumes, como a internet é, eu acho, a tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo que isso acontece, hoje as buscas, tem um dado que diz que hoje as buscas por cabelos crespos e cacheados no YouTube aumentaram em 300%. Então tem todo esse lado que é meio sombrio, eu acho, da tecnologia e da internet, mas ele também possibilita que a gente gere referências positivas, que a gente se conecte, enfim, então, mas como que a gente pode olhar, ter uma relação mais qualificada, né? Exatamente. Que é o grande mote para mim. Acho que é exatamente isso, né? Como que você usa essa ferramenta de uma maneira mais qualificada e mais proveitosa, né? Acho que é por aí, né? E eu acho que isso passa principalmente por você entender que tecnologia não é algo que está distante de você, né? Porque acho que parece muito que, eu nunca vou entender essa linguagem, não, isso não é para mim. Eu sempre pensei que isso também não era para mim, né? Então, eu tenho certeza que, assim como eu, muitas meninas pensam assim, né? Porque muitas vezes a gente não está autorizado a falar desse lugar também. Eu tenho refletido muito sobre essas questões, né? Então... E também isso é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Quem hoje não dominar a tecnologia é como se fosse analfabeto. Eu penso assim, que a gente não vai voltar para o armário, assim como a gente não vai voltar para o analógico. Então o digital, ele é uma realidade, né? E como que e o futuro vai chegar. Ele vai chegar para todo mundo. Exatamente. Só que como que a gente chega nesse futuro de uma forma mais qualificada? Não estou achando uma palavra melhor, mas igualitária. Mas como é que a gente pode fazer com que mais pessoas caibam dentro desse futuro? E assim, não é necessariamente pensar em mão de obra para a tecnologia em si, mas o que a tecnologia pode ajudar a gente na transformação da sociedade, né? Porque se a gente não pensar assim, eu acho que a gente vai acirrar mais a desigualdade, que é isso, hoje a gente tem um monte de tecnologia, só que a desigualdade não diminuiu. Então, como que a gente faz para... Muito pelo contrário, quem não tiver acesso e não dominar a tecnologia vai ficar de fora, vai estar excluído, né? Exatamente. Isso já está acontecendo, vai ser cada vez mais, né? E muitas vezes eu ficava pensando, cara, mas propor um projeto como Preta Lab, são tantas as mazelas do povo negro, das mulheres negras, e eu querendo falar de tecnologia, de inovação, isso, hoje em dia, óbvio que isso já está muito dado, mas quando a gente começou a pensar nisso em 2016... não era assim, né? E muita gente questionava, assim, isso é meio perfumaria, tecnologia, mulher.
Só que, cara, hoje a gente vê o quanto que isso está ligado a uma questão de cidadania, a uma questão de direitos humanos, né? Porque é isso, não é só o futuro, é o presente. O que te fez despertar para problematizar essa questão? Então, a minha formação é em jornalismo, né? Eu sempre fui uma pessoa do texto, sempre tive interesse nas tecnologias, mas nunca achei que realmente eu poderia entender aquilo. Em 2014, quando o Olab nasce no Rio, né, eu propus a Gabi Agostinho, que é a diretora executiva do Olab, para ela fazer uma rodada hacker para mulheres negras, porque a rodada hacker era um projeto, é uma oficina de programação com uma metodologia para mulheres, e eu queria muito fazer, sempre quis fazer, mas nunca tive grana para ir a São Paulo, era um projeto que acontecia em São Paulo. E naquele ano a Gabi falou, bora fazer aqui no Rio, e ela topou o desafio, e aí foi ali que eu comecei a aprender a desenvolver um site, que era o site do Cabela, o filme que eu fiz o plano de comunicação, e a partir dali também trabalhando no Observatório de Favelas durante um tempo, e participando de algumas pesquisas relacionadas à produção de conteúdo, eu comecei a ver que tinha muita produção de conteúdo nova com a internet, que era coisa quando os smartphones começam a se popularizar. Então, e uma coisa que chamava a atenção nas pesquisas que a gente fazia era a quantidade de mulheres negras, de blogs, de coletivos de mulheres negras que estavam produzindo conteúdo para a internet. Aí conteúdo em várias linguagens, desde audiovisual, fotografia, texto, blog, vlog. Só que chegou uma hora, e acho que isso foi muito na hora que eu encontrei com o Olab, que eu comecei a me preocupar em quem produz as tecnologias. Porque assim, conteúdo a gente está produzindo. Uhum. Legal, e a gente tem que continuar produzindo, é muito importante a camada da produção de conteúdo. Mas quem produz as tecnologias que a gente usa? Normalmente essas tecnologias são produzidas por homens brancos, heterossexuais, do hemisfério norte. E tecnologia não é neutra. Tecnologia carrega a visão de mundo de quem cria. Então, assim, o que muda quando uma mulher negra pode pensar uma aplicação dessa? Né? O que muda quando uma pessoa trans, negra, pode pensar uma pessoa periférica? Então, isso foi o que me estimulou a querer entender melhor sobre esses assuntos e, mais do que entender melhor, de trazer o meu povo, as pessoas que são parecidas comigo, que trabalham com outras coisas, para essa discussão e falar, cara, isso é importante, vamos ver isso daqui? Porque também acho que a gente não faz nada sozinho, né? E eu não tô nessa luta só. Não faria sentido para mim só. Se faz sentido para outras minas pretas, como eu vejo em vários lugares que eu vou. Ano passado eu circulei o Brasil quase todo falando sobre essa pauta, e o que mais valeu a pena, acho que desse rolê todo, foi olhar o brilho no olho de várias pretinhas que me olhavam e falavam, caramba, isso pode ser pra mim, sabe? E isso é incrível, né? É incrível. Silvana, muito obrigado e parabéns aí, continuar na luta, né? Sim, a gente tá aí, né? Trabalhando e querendo construir aí um mundo menos desigual, já tá bem bom. Tá bom, é isso aí, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Você acha? Dei conta, respondi.